Boa noite mais uma vez, gente. Uma alegria estar de volta no Recanto de Interlagos. Já estava devendo, né, Luísa? A Luísa marcou comigo, mas eu não pude comparecer. Mas é sempre bom a gente poder vir curtir um pouco dessa vibração do ambiente, conviver um pouco com a espiritualidade da casa. Nós recebemos, né? Porque na vida estamos sempre recebendo. Mesmo que a gente esteja doando, lógico que quando nós estamos doando, a nossa recepção energética é muito mais adequada. Quando nós estamos necessitados, a gente recebe a dose certa para as necessidades que a gente precisa para o equilíbrio físico, mental, espiritual, né, e emocional. Mas quando nós estamos em condições de doação, a gente também recepciona. Então, desde a porta da entrada, né, não sei se vocês tem essa apreensão, né? Mas desde o momento em que eu botei o pé para dentro, eu já senti os mentores da casa me recepcionando, me envolvendo, porque esse momento que nós temos aqui de conversa é um momento muito importante para nós. O passe, ele é uma transfusão de energia, como vocês viram. O passe é uma maneira de nós podermos receber os fluidos energéticos da qual nós estamos necessitando. Mas a gente precisa parar para pensar, o que é que faz com que a gente se desequilibre, fique carente de energias? O que é que nos desequilibra? O que é que nos deixa em estado emocional, às vezes, de perturbação? O que é que fere, às vezes, os nossos sentimentos? Os acontecimentos da vida, o cotidiano. Hoje, como estou dizendo na frase ali em cima, né, viver é uma arte hoje. É uma arte, sempre foi. Mas hoje mais do que nunca, porque nós estamos munidos de tudo que é possível para que uma vida seja uma vida mais igualitária, seja mais justiça, mais equilíbrio para todo mundo, uma vida de bem-estar para todos. Mas infelizmente nós ainda temos muita inteligência, muito conhecimento, uma ótima tecnologia que nós adquirimos nos últimos 50 anos, que está avante de 1000 anos atrás. Nós agora avançamos de um ano 50 anos. Daqui a pouco, em 6 meses, a gente vai avançar 100 anos. Tal é o poder que nós temos de inteligência, de capacidade de usar os recursos que nós temos, que a tecnologia permite, usar os recursos naturais. As ciências que nos desenvolveram várias potencialidades. Nós temos a medicina, nós temos a biologia, a gente tem a psicologia, a gente tem diversos fatores lidando com a natureza humana, com o corpo, com a saúde do corpo, com a saúde da mente, com a saúde da emoção. Mas é incrível que por mais que nós tenhamos tantos recursos, ainda existe no mundo e persiste no mundo algo bastante evidente: muito egoísmo e muito orgulho. O ser humano ainda vive muito mais para si do que realmente para o outro. O ser humano deseja a paz para si, mas nem sempre ele tem a mesma predisposição de oferecer a paz ao outro. Porque nós estamos tão focados em nós mesmos, tão centrados em nossas necessidades, e às vezes nós estamos o egoísmo nos leva ao egocentrismo, a um narcisismo tão profundo, que a gente perde o contato com a grande responsabilidade que nós temos coletiva. Nós cuidamos dos nossos quando cuidamos bem, né? Quando a gente cuida bem. Porque tem gente que está com a família, mas não cuida bem o quanto deveria. Não se cuida e não cuida do outro, daquele que está próximo. Quanto mais de terceiros. Então, assim, nós estamos num mundo que nos permite muito, aonde a moralidade ainda está bem distante desse grau de entendimento que nós temos dos valores culturais. A cultura, a filosofia desenvolveu muito as nossas capacidades de percepção, de entendimento, de racionalidade, e que nos dá material suficiente para que a gente possa fazer dois trabalhos sérios. Um trabalho para dentro de si, em busca daquilo que nós desejamos, que é a paz, o equilíbrio, a felicidade, a harmonia, a serenidade da alma, uma vida mais tranquila. E ao mesmo tempo a oportunidade que a gente tem de projetar essa ciência da alma que a gente aprende para terceiros, oferecer para outras pessoas. Não só na obra da caridade, mas assim, no imediatismo da vida, sabe? Eu vi uma reportagem esses dias, tantas, né, gente, que falam de tantas tragédias. Eu vi uma coisa interessante.
em que as pessoas estavam brigando no condomínio por uma coisa fútil, motivo fútil, mas por ego. Aí perguntaram para um rapaz do condomínio, né, uma área até boa de residências, pessoas de boas residências também estão brigando igual pessoas das periferias, né, estão indo para um nível bem baixo mesmo. E aí o rapaz perguntaram para ele, mas o que você acha que aconteceu? Eu falei, olha, eu acho que assim, a pessoa está vivendo um estresse muito grande. Provavelmente ele tem problema pessoal. Ele não precisava ir tão longe, em vias de fato, porque isso gerou um comprometimento para ele. Mas nós precisamos compreender a condição em que ele está vivendo. Aí o repórter não ficou muito agradado, porque ele queria mais alimento para a tragédia. Ele queria... mas eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, olha, no meio de tanta avalanche de almas agitadas, uma pessoa de bom senso. Aí eu me perguntei, como ele conseguiu o bom senso? Primeiro, o conhecimento dele próprio, das emoções dele, de lutar pelo autocontrole, talvez uma boa formação cultural em que ele aprendeu e está praticando, e talvez porque ele tem uma maturidade espiritual psicológica que a gente ainda está correndo atrás. Mas a postura dele é a postura do mundo futuro, aonde nós vamos primar pela qualidade de vida coletiva e não individualizada. Não só pensando na gente, mas pensando nas outras pessoas. E as pessoas têm religião, e às vezes religiões que instruem bastante. Tem uma boa formação doméstica, familiar, os pais educaram com a devida propriedade, tem cultura, tem conhecimento, mas assim, usa o artifício de manipular essas informações em favor da sua individualidade. Nós vamos continuar sendo seres individuais, nós não vamos perder nunca isto. Mas assim, uma individualidade que tem que ser ponderada e equilibrada o suficiente para não gerar conflitos em outros ambientes, com outras pessoas. Nós saímos lá fora, qual é o nosso grande problema lá fora? Nós achamos que todas as pessoas que estão do lado de fora, em outros veículos, em transeuntes, fora do nosso meio, que as pessoas estão todas armadas com a disposição única de gerar algum conflito, algum sofrimento, alguma perda para nós, algum prejuízo. Então, a priori, nós partimos do princípio de que todas as pessoas estão armadas e prontas para a guerra. E a gente não para pensar que nós estamos carregando o mesmo sentimento que os outros. Todo mundo com medo. Todo mundo achando que o mal está no ar. O mal está no ar. Mas o mal está no ar porque nós estabelecemos o mal no ar. Se eu estabelecer o mal dentro de mim, ele se expande e se soma com outras fontes do mal que estão por aí perambulando. Se eu carrego medo, a angústia e até um estado de tensão, de pressão interna, de achar que de alguma maneira alguém vai me lesar, se eu achar que todo mundo é mau caráter, que todo mundo vai fazer um mal contra mim, o outro pensa igual. Ele se arma lá, eu me armo aqui. Conclusão, essa energia individualizada se soma numa força coletiva e gera um conflito social de grandes proporções, que não é só brasileiro, que não é só econômico, não é só por falta de emprego, não é só por falta de sentido de vida mais profunda. A religião precisa dar um sentido mais profundo para as pessoas de vida. Tanto é que a religião, como não vem cumprindo esse papel, não sei se vocês têm observado, mas a psicologia tem feito isso muito bem. Algumas medicinas, algumas áreas da medicina estão trabalhando assiduamente para fazer com que o ser humano valorize não só a sua saúde física, mas a sua saúde mental e emocional. Trabalhando para que o indivíduo seja socialmente mais afável, mais dado, mais envolvido. Então, assim, nós estamos conversando aqui, gente, sobre algo que é uma questão, vamos dizer, doutrinária, um tema que a gente vai abordar, mas é uma questão individualizada. Qual é a cota que eu estou dando de paz para o mundo? Essa é uma pergunta que a gente não pode esquecer, todos os dias a gente não pode esquecer dela. E avaliar no final de um período diário como foi nosso momento.
Porque, gente, nós nos equivocamos tanto. Às vezes a gente acha que as pessoas estão completamente armadas contra nós, e às vezes elas estão com medo da gente, a gente com medo delas. Mas se a gente se aventura em dar um sorriso, ou se a gente se aventura a se aproximar, porque a pessoa está cruzando o nosso caminho, e a gente usar uma generosidade, uma certa tentativa empática, emitir uma vibração positiva, a gente pode tirar o sorriso do outro. O outro se alivia e emite uma vibração ao nosso lado, a nosso favor. E essa somatória de força alimenta ele e me alimenta. E nós somos duas energias que estavam tensas, fechadas em si mesmo, em sombra, que se expandem em luz e que vai gerar outros tipos de manifestações empáticas, simpáticas com outras pessoas. Isso vai nos imunizar do mal? Não vai nos imunizar do mal. Mas o mal cresce na proporção da força que nós permitimos a instalação dele dentro de nós. O medo é um mal, a angústia é um mal, a depressão é um mal, a indiferença social é outro mal, a frieza é outro mal. Nós não vamos viver num mundo pacificado se nós, não é que se a gente não viver Jesus, se a gente não praticar fizer práticas que nos levem à elevação. Nós acabamos de ouvir o sino agora há pouco. Qual é a finalidade dele? A finalidade é manter a gente numa onda vibratória compatível, né? Porque ele gera uma vibração e essa vibração mental atrai pela mente e gera um estado de serenidade e paz interior. Mas somente para esse ambiente? Só para esse momento? Não. Nós temos que pensar de que forma nós estamos nos manifestando no mundo. Como nós lidamos com os problemas que cruzam o nosso caminho. De que maneira a gente está lidando com as nossas próprias emoções? Porque tem hora que a gente fica cego e surdo, imperceptível da nossa própria energia sombria que nós estamos irradiando. Por isso, gente, que aqui vocês vão... Será que a canetinha não está funcionando? Está funcionando, será? Aponta para cá? Mas ele aqui é o laser point. O laser point. Não tem o laser point. Não tem problema. Não, tudo bem. Deixa assim mesmo. Pode deixar. Então vamos, mas tudo bem. Vamos na paz. Olha lá. Viver em paz é um dos nossos maiores desejos. Não consideramos que a nossa paz depende exclusivamente de nós. Olha lá a passagem do Evangelho. Às vezes a gente fala assim, mas a gente tem a religião. Mas a gente tem que ler o que está escrito aqui e pensar no assunto. Porque chega uma hora em que nós só temos um lugar para poder resolver nosso problema. Já perceberam? Quando a gente vai na guerra, vai na luta, na gana pessoal para buscar soluções para os nossos problemas e mesmo assim os problemas se avolumam, ou eles são maiores do que a nossa capacidade de suportar, de lidar com eles, qual é a solução? A solução que nos ensina a religião é bem simples. Corre no texto budista, no texto islâmico, no texto cristão, no Rosa Cruz, na maçonaria, na Seixonoye, aonde você achar que você tem uma fonte de energia boa, de bons pensamentos para você. Leia, reflita, faça introspecção e se proponha à prática. Olha a passagem do Evangelho. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou a como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo simplesmente como uma frase de efeito. Ele dizia isso para os discípulos. Não tenham medo. É natural ter medo? Natural. É natural a gente ter uma certa fobia? Lógico. Quem não tem medo tem adrenalina a 1000. Esse não tem, esse passa a ser irresponsável, porque o medo é uma trava. Só se torna perturbante quando é fóbico. Quando se torna fóbico, quando a gente tem medo de tudo e um medo doentio mesmo. É uma coisa já, um traço da nossa personalidade, da nossa alma. Então a gente precisa trabalhar isso com mais profundidade, às vezes até com a ajuda de uma análise. Mas assim, nós estamos no mundo, nós não viemos assim só por uma força única, exclusiva, assim, da vontade da natureza. Quem nos colocou no mundo, nos colocou no lugar certo, na hora certa, no país certo, na cidade certa, com a família certa. E mais um detalhe, no geral, pelo grau de evolução que nós temos, nós também escolhemos tudo isto. Nós ajudamos a organizar o processo. Então a nossa vida está sobre as mãos de Deus. Quando foge do nosso controle, quando a nossa incapacidade impede, nós temos que aprender, pelo caminho da religião, a humildade de dobrar os nossos joelhos físicos ou, de forma simbólica, elevar o pensamento ao alto de maneira humilde, orar e dizer, Senhor, agora eu não tenho condições de resolver isso sozinho.
Já tentei resolver, já fui aos trancos e barrancos na raça, mas quanto mais eu busco, mais os problemas se avolumam. E a minha recepção para a luz está comprometida, porque eu estou piegas, estou depressivo, estou angustiado, estou tomado de raiva, estou tomado de ódio, não consigo ver felicidade em lugar nenhum, não consigo me realizar, todo mundo é inimigo, todo mundo está contra mim, a vida está me judiando, Deus me abandonou. Essas frases que a gente tem na cabeça, não é? Quando na verdade nós estamos em pleno exercício das experiências que nos cabem, algumas frutos da nossa própria escolha. Nós fizemos essas certas opções e nem sempre as nossas escolhas deixam de nos trazer equívocos. Às vezes a gente se equivoca na escolha. Então nós precisamos do quê? Precisamos repensar os caminhos. Nós estamos na escola da vida. Errar faz parte da natureza. Aprender a lidar com o erro, com as imperfeições que nós cometemos, nos auto-perdoar. Ou seja, criar um estado de auto-amor. E se isso não é possível naturalmente, eleva o pensamento a Deus, pensa em Deus, pensa com seriedade em Deus, com a devida propriedade. Faz uma comunhão perfeita com Deus, todos nós podemos fazer isto. A prece que nós ouvimos, as preces são maneiras, vínculos, mas se elas não tiverem a participação mental nossa e emocional, é somente um rito. Mas quando nós fazemos isso, um ato de introspecção, de expansão da nossa alma, expansão da consciência, a busca na luz, como filho de Deus, a mensagem de Deus vem ao nosso encontro, dentro do tempo de Deus sempre, a gente não pode se esquecer disso. Mesmo que o tempo de Deus seja mais longo do que nós desejamos ou precisamos, ele vai acontecer lá na frente a solução. Mas nesse período ele vai nos dar força, vai nos dar coragem, vai nos dar fé, né? Vai nos dar condições da gente poder se alimentar nessa fase, para a gente poder se autossuperar. Aí a gente pega essa frase e para pensar. A paz que nós procuramos não está fora, ela está dentro de nós. Mas quando a gente perde essa paz e perde o autocontrole, nós temos que buscar em forças soberanas, mais poderosas. Aí entra a nossa religiosidade. Ore. A oração mais simples possível. Eleve o seu pensamento. Busca. Se integra. Deixa fluir. Resigne-se. Não precisa se humilhar. Acalma. O Deus que te pôs no mundo te acompanha a cada minuto da tua vida. E esse mesmo Deus te ampara nas horas em que sua alma não dá conta do recado. São experiências que a gente não pode deixar de forma nenhuma de aprender, né? Olha lá, no geral, é aquela paz que só os terceiros podem nos oferecer, né? Qual a relação que deve existir entre a razão e a emoção para que a paz seja real e serena, né? Ou seja, ninguém pode dar paz para mim. A hora que eu estou desequilibrado na emoção, eu preciso trazer a razão para a conversa. Eu tenho que racionalizar. Olhar para mim e falar, não, peraí. Cada reação dessa que eu estou tendo, abrupta, ignorante, impulsiva, violenta na mente, no coração, está gerando uma série de distúrbios. Eu estou aumentando a intensidade da sombra. E quanto mais a sombra aumenta, menos autocontrole eu tenho, menos autopoder eu tenho sobre mim e mais complicado fica a situação. Por isso que quando chega lá na frente, às vezes quando a gente troca os pés pelas mãos, a gente fala, nossa, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, né? Se eu tivesse orado, se eu tivesse tido mais um pouco de calma, talvez eu não teria sofrido tanto no meio do caminho, porque tem coisas que a nossa mente é extremamente fértil. Quem está na negatividade só enxerga a sombra. Ele imagina que o sofrimento de agora já vai se somar com o outro, isso aqui já vai trazer o outro lá na frente. E depois o outro, depois o outro. Não para se acalmar e se dominar e buscar nas forças espirituais a energia suficiente para se acalmar. Uma pessoa que vive sobre um estado de desequilíbrio desse, ela vai refletir isso na família, vai refletir na saúde dela, vai refletir no convívio social, no convívio profissional e até no religioso. Até no religioso. Porque ela não consegue desenvolver uma serenidade interior. E a coisa mais prazerosa que possa existir no mundo é paz. Paz de quem luta, de quem segue o caminho mais sadio, paz de quem sabe esperar, paz de quem tem paciência, né, que é a ciência da paz, paz de quem entrega, paz de quem ouve,
sabe? Paz de quem fala de forma moderada, pausada, de acordo com a pessoa que está ouvindo, com o estado de tensão que ela está, você modela, você maneira. A paz que você reserva e conserva em você, porque você não deixa ninguém de fora dar paz para você e nem você deixa ninguém tirar. Porque uma coisa é você ter um estado emocional de tensão, uma agressão, uma calúnia, e você depois absorver isso de forma intensa, raivosa, uma vibração sombria, e transformar isso numa força de ódio, numa força da vingança, numa força de brutalidade, em busca da justiça que você acha que tem que buscar pelas suas próprias mãos. E aí a gente, mesmo sendo vítima, nós entramos num campo vibratório. Gente, o que o inimigo mais gosta? O inimigo mais gosta é que quando ele te joga ele estende a arma, você estende também. Ele quer que você devolva na mesma moeda. Quantas vezes a gente já viu pessoas que conseguem num momento de crise, mas no trânsito, por exemplo, que é muito comum para nós, né? Uma batida, outro sai nervoso, mas a pessoa aqui fica calma, deixa o outro tenso, mas fala, olha, fica tranquilo, eu vou pagar você, né? Não sei, eu não sei nem quem é que errou, você está dizendo que foi eu, tudo bem, mas vamos resolver, você tem família, eu tenho família, vamos nos acalmar, é só um bem material, né? Você olha nos olhos da pessoa e vai dizendo, o problema continua, mas a solução dele é outra, totalmente diferente. E às vezes o outro que está em estado de tensão, ele fica até envergonhado, porque ele vê você calmo e vê que você está... Mas não. Um sai armado, outro sai armado, outro sai armado. Quando a gente vai ver pais de família, com filhos e netos, fazendo tragédias no trânsito por causa do ego. Porque se sentiu ferido, porque o outro o ofendeu, porque o outro amassou o carro dele. Como se a gente estivesse vivendo no mundo imunizado para coisas do que está acontecendo. A Terra está em transição, não tem como viver imunizado, não tem como viver 100% na paz, mas externa. Mas a interna depende única e exclusivamente de nós mesmos e de ninguém mais. Olha lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus convivia no meio da agitação? Convivia. Provocações permanentes, armadilhas, calúnias nos bastidores, tramando contra a própria vida dele. Pessoas ignorantes, humildes, sofredoras, que não valorizavam ele, outras extremamente desesperadas que valorizavam, pessoas cultas, doutores da lei, que passaram a baixar a cabeça, poucos deles, mas abaixaram e se entregaram naquele ensinamento, não mudaram só a vida da noite para o dia, mas se entregaram. Então assim, Jesus trafegou em meio à agitação, os próprios discípulos dele, o tempo todo geravam aqueles sentimentos humanos e decepcionavam ele. Fracos na fé, frágeis. O Pedro, para defender Jesus, quer cortar a orelha do soldado que ameaçou Jesus. Abandonam, deixam ele ao meio do caminho, não renunciam. Ele fala, todo aquele que quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Eles só vão compreender isso depois que Jesus desencarna, depois que Jesus morre. Fala, agora o que nós vamos fazer com tudo que ele deixou? A gente vai ter que testemunhar. Então, quando você testemunha no campo da religião, no campo da vida, em qualquer situação, você testemunha não é para fazer parte de um grupo, ou para estar de acordo com a religião, de acordo com Deus, mas de acordo com a tua própria consciência. Como é que a Terra se emancipa? Com as criaturas se emancipando. Nós amadurecemos e o mundo amadurece em função do amadurecimento humano. Então depende única e exclusivamente de nós mesmos a felicidade, o bem-estar. A gente fala, mas um pouco mais de dinheiro resolve, uma casinha na praia, uma casinha no campo, o dinheiro para viajar. Tem gente que sai daqui para ir passear nas férias, né? Eu vi isso no trânsito. Pessoa que estava comigo, eu fui com a pessoa no carro. A pessoa falou, não, nós... super tenso, não, graças a Deus, fim de semana prolongado, aquela pressa para botar todo mundo dentro do carro para poder sair, todo mundo vai, bota a mala, bota não sei o quê, aí vai. Quando chega no meio do caminho, ele lembrou que esqueceu a chave do apartamento. Nossa! Ele já pegou um trânsito, brigou com todo mundo na metade do caminho, voltou igual com o capeta no couro, né? Perturbando todo mundo, e todo mundo tenso, todo mundo nervoso. Foi.
Aí foi. Depois ele pediu desculpa, coitado, mas no meio do caminho a gente via que ele estava transtornado. Chegou no lugar, transtornou, ele brigou com o porteiro, brigou com o cara do porteiro, brigou com todo mundo. Foi para a praia, brigou pelo espaço. Chegou uma hora que ele falou que não queria mais, passou a mão em todas as coisas dele e queria voltar para São Paulo. Ou seja, ele foi em busca da natureza, em busca da paz, mas a paz não está nele. Onde ele estiver, é guerra, é conflito interno. Porque ele não consegue se enxergar. Nós perdemos o contato com a nossa própria realidade. A gente deixa de viver aquilo que é importante. Olha que coisa interessantíssima para nós. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Isto acaba. E quando acaba, nós fazemos um levantamento do que a gente produziu. Como foi como pai, como mãe, como filho, como cidadão, como profissional, como religião. O que você fez da sua vida, o que você fez da sua saúde, o que você fez do seu tempo. Nós temos que dar conta dessa administração. E aí a gente vai ficar, às vezes, frustrado, porque as oportunidades eram inúmeras, mas ouvidos mucos, né? Imperceptíveis para a realidade, porque a gente está tão focado em nós mesmos que a gente não percebe que a felicidade, a grande felicidade para nós está em a gente acalmar a nossa alma e ir em direção à vida. E tentar compartilhar na vida a nossa melhor parcela, levar a mensagem da paz, da harmonia, da amizade, da solidariedade, tirar aquela coisa do julgamento. Você deu um pão, o outro não quis, não tem problema, você fez sua parte. Seja generoso você, mas o outro me agrediu. Seja você generoso, silencie, preserve sua paz, preserve sua individualidade, não entre no clima. Eu acho que esse é um tema atualíssimo para nós. Nós precisamos repensar tudo, porque a gente está indo no turbilhão da vida. A vida nos leva no turbilhão. Tem hora que a gente não quer certas coisas, ela cruza no nosso caminho. Vai fazer parte da nossa vida. Mas qual é o estado de alma em que eu estou diante daquilo que a vida está me oferecendo? Essa é uma pergunta seríssima para nós. Como eu estou vivendo no dia a dia? Porque, gente, o que nós não fazemos na mente, no coração, somatiza no físico. Se você é predisposto a certas enfermidades, elas vêm rápido. Se você não tem, quando elas se instalam, é difícil curso, difícil solução. Por que a gente tem o corpo somatizando? Porque o corpo é um reflexo do que nós somos. E é ele, na verdade, uma forma até de parar e conter nossa impulsividade e fazer com que a gente repense a vida. Eu não tenho tudo que preciso ser feliz, pelo amor de Jesus. Tem algum cego aqui dentro, gente? Tem algum perneta aqui? Me perdoe se tiver. Não que seja, né? Somos todos saudáveis. Todos. Temos família. Temos um trabalho, se não temos, vamos ter. Se não chegou na sua hora, vai chegar. Tem aqueles que nos amam. Tem esse espaço da qual a gente entra da porta para dentro sem pensar em um centavo. Só entra para sentar e receber, instruir-se, receber energias de refazimento. Então, nós temos muita coisa a nosso favor, mas às vezes a gente fica cego, incapaz de perceber certas coisas, né? Olha lá, vamos trazer para essa conversa aqui essa criatura aqui, Mário Sérgio Cortella. Ele tem um livro em que ele fala sobre viver em paz para morrer em paz. Né? Quem conhece o Cortella sabe que ele realmente é muito hábil, né? Ele e o Karnal muito hábil naquilo que faz. Então ele diz assim: afinal, oh meu Deus, eu esqueço que não tem a lanterninha. Afinal, viver em paz não é viver sem problema, sem encrenca, sem dificuldade. Viver em paz é viver com a certeza de que não está vivendo de forma morna. Quem gostaria de comentar? Eu tenho até as 10 horas hoje para ouvir vocês, hein? Quem gostaria? Podem ler e comentem. Você está vivendo de verdade, né? Porque a paz, ela independe do que acontece aqui fora. A paz está aqui dentro da gente. Em várias situações, às vezes, a gente, como é o exemplo do condomínio lá, né? O mundo tá e a pessoa tá plena ali porque ela tá vivendo em paz dentro dela, né? Exatamente. Ela tem serenidade e ela consegue ver as situações com um olhar mais de bom senso.
E aí viver intensamente, ela consegue viver entendendo tudo que está acontecendo sem perder o controle. Ela tá sob o controle de tudo. É possível? Quem já pratica isso? Levanta a mão aí. Ninguém. É que assim, eu confesso que em alguns momentos eu consigo. Sim. A gente vive natural. Várias experiências. A gente tenta praticar, né? Não. Isso é bom? Tentar é bom? Tem tido resultado mesmo tentando? Então, Eu já tive duas, por exemplo, duas experiências. Uma que eu fui assaltada e eu peitei o ladrão. Tipo, e desce do carro. Quem é você para mandar você do meu carro? Fiquei batendo boca, discutindo, e eu tinha assim, consciência, isso, se alguém for te assaltar, entrega tudo, não discute. E aí ele enfiava a mão assim pra ela, quer ver? Eu quero. Se tiver um bom argumento, eu te entrego o carro. O argumento seria botar a arma na minha cara. Né? O que mais que eu podia esperar? E ele enfiava a mão, eu acho que ele não estava armado, senão eu tinha tomado um tiro. Essa foi uma que eu surtei junto com o ladrão. Foi completamente errada a minha atitude. E uma vez no trânsito, eu cochilei no volante, eu estava 3 noites sem dormir, grávida, filho pequeno. E eu cochilei na marginal, mas eu sabia que eu estava com muito sono, eu já estava indo para o acostamento. E entre chegar no acostamento, eu dei uma cochilada e encostei numa Kombi que estava passando. Mas na hora que eu encostei, eu já acordei, né? Adrenalina. E o cara ficou maluco. Eu parei no acostamento, ele parou atrás de mim, e eu só vendo. Ele desceu que nem um. Ficou no vidro do carro, sua louca, sai, mas me xingou. E eu assim, plena. Aí eu abri o vidro do carro, eu te conheço? Aí ele esperava que eu fosse, né? Não. Eu falei, você acha que eu ia sair 6:30 da manhã da minha casa? Olha, eu vou bater no carro dele hoje? Eu nem te conheço, você acha que eu fiz de propósito mesmo? Ele, não, mas porque não sei o que, se fosse um caminhão, você tinha sido esmagado pelo caminhão. Eu falei, graças a Deus era você. Ó, tá aqui o meu cartão, você amassou, eu vou pagar. Manda a conta, tá tudo certo. Eu já estava vindo para o acostamento, porque eu estava com muito sono, e eu vou dormir um pouco, depois eu vou jurar. Eu fechei o vidro do carro, me acomodei, aí eu vi ele indo para a Kombi, pedindo para o cara que estava com ele sentar no lugar do motorista. Aí ele voltou e falou, passa para o banco do passageiro, eu vi aqui que a senhora trabalha ali na Faria Lima, eu levo seu carro até lá, não vai dirigir assim. Falei, não se preocupe, eu não vou dirigir, eu já estava vindo para o acostamento, para eu cochilar um pouco para poder continuar. Ele, não, eu não vou ficar bem se a senhora for dirigir desse jeito, eu levo seu carro. Aí ele foi dirigindo para mim até o meu trabalho. Terminou numa situação possível, pacífica, sem maiores conflitos. É natural, porque a pessoa, ela acha que você está violentando ela, né? Olha essa aqui, gente. Para mim, equilíbrio não é um ponto estático entre dois opostos. Não é estar no meio. É ir aos extremos e não se perder. Seja na ciência, na religião, na política, nos experimentos, no erótico. É ser capaz de vivenciar os múltiplos territórios da vida sem neles se ancorar. Bacana a ideia, né, gente? Ele não disse que você vai viver no mundo sem conflitos. Mas você pode muito bem não ir para os extremos. O motorista foi nos extremos. A postura dela fez com que levasse ele à consciência. Como ele devia ter um certo bom senso dentro de si, o que ele fez? Decidiu ser útil, ser generoso, colaborar. Ela, por sua vez, concordou. Podia não concordar, falar, não, pelo amor de Deus, esse cara acho que vai aprontar comigo. Não, mas concordou. Foi. Tudo terminou bem, a perua foi arrumada, né? Sim, e tudo terminou de forma... Então assim, um episódio da vida, então, você pode escolher, né? Se você vai para os extremos, por exemplo, você vai para os extremos, você tem um transtorno de ansiedade que você não administra. Ele tomou conta da tua vida. Aí você quer se aliviar dele. O caminho é ou terapia
para descobrir por quê, como resolver, ou você vai buscar nos meios mais corriqueiros da vida. Quem tem a tendência para o erotismo exacerbado, vai para o erotismo sem compromisso nenhum. Quem tem descarrega no alimento, vai para a glutonaria, vai comer além do que deve. Quem tem o vício, que quer narcotizar essa ansiedade, vai na bebida. Outros vão na droga. Só que é sempre a mesma história. Quando você vai, o alívio vem. Porque você diminui aquela carga energética. Dá uma serenidade. Só que o motivo do transtorno da sua ansiedade não foi trabalhado. Porque você trabalhou a reação física, o efeito no corpo, mas não trabalhou a causa na emoção, no lado espiritual, na sua mente. Quando passa o efeito do narcótico que você colocou, do alimento, seja o que for, o abuso que você usa da sua sexualidade, volta de novo à necessidade porque o problema permanece lá. Aí você faz o quê? Você continua no vício, continua mantendo o hábito. Dependendo do vício que você vai ter, ele gera em você uma carência física cada vez maior. Então, toda vez que a sua mente estiver em destrambelhamento, você precisa da droga. Só que a droga já não dá o mesmo efeito mais, porque o corpo já se habituou com aquela carga de droga. Então, você precisa de uma carga maior. Uma carga maior. Vai chegar uma hora que você está, assim, mental, emocional, física e espiritualmente, completamente dependente. Além do problema que você carrega. Além dos conflitos que você gera com o seu estado de desorientação interna, o seu sofrimento, gerando sofrimento em outras pessoas, que agrava a família. A família tolera até um certo ponto, depois já quer te deixar longe, ninguém mais quer saber de você. Então você vai perdendo amizades, vai só arrumando amizades para as coisas iníquas, para o erro, para as coisas do vício, e você vai se desorientando cada vez mais. Porque a gente tem o hábito de, às vezes, ir para os extremos. O que leva nos extremos é o estado de orgulho. Essa coisa de achar que nós temos uma importância descomunal diante das outras pessoas. Que nós somos superiores. Que ninguém pode nos lesar. Que ninguém pode nem pensar em fazer um mal para nós. Quando, na verdade, o mal cruza o nosso caminho intencionalmente pelo outro e, às vezes, até casualmente. Não é intencional. Nós não priorizamos o ser humano e a alma, nós priorizamos o bem, o nosso sentimento ferido, o nosso orgulho ferido. Nós esquecemos a questão da humanidade. Não pensamos que o outro tem família, que ele pode estar perturbado, com dívidas, desorientado, pode ser que seja uma alma viciada mesmo, né, em andar com as motos igual um doido. Né? A gente sabe que se adotado ele vai achar o dele, mas às vezes ele acha o dele com a gente, nosso caminho, no nosso automóvel. Então, quando nós saímos de casa, a gente já tem que sair sabendo. Não que a gente vai para o campo de guerra, mas que é possível. Mas se você sai sob a luz da oração, se você sai com aquela predisposição, olha, Deus, o que acontecer, me ajude a manter a compostura interna, a calma, a tranquilidade, a usar a voz de forma branda, suave. Não ir para os apelos emocionais, não entrar no jogo da pressão do outro, porque é isso que me desequilibra e me leva à desorientação. E é o que gera mais guerra contra o outro, sem levar em conta um fator importante, tá, gente? Nós nem tocamos nesse assunto. Os elementos espirituais que nos acompanham, que ficam esperando uma oportunidade para poder dar o bote na gente e arrumam terceiros para arrumar um problema para a gente. Às vezes até o terceiro é induzido por uma vibração intensa para nos agredir de uma forma para poder atingir os objetivos desse obsessor, desse inimigo que nos acompanha. Então nós estamos assim, no mato sem cachorro, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho... Né? Então assim, o que a gente tem que orar, se alimentar... Se ficar o bicho pega, se orar o bicho foge, né? Então o negócio é orar, é estabelecer harmonia, e assim, nos pautando no caminho da virtude, no caminho da pacificação, da harmonia, da nossa humanização, porque nós somos seres humanos, nós não somos bichos. E mesmo se a gente falar que somos iguais a bichos, é uma ofensa para os bichos, porque os bichos agem por instinto, cumpriu a meta dele e fechou o ciclo dele. Acabou. Você não vai encontrar um leão feroz o tempo todo, matando tudo quanto é zebra na savana. Só com fome. É a natureza dele, mas nós não somos bichos. Nós somos seres racionais, a gente tem que usar a razão, né? Não somente viver da emoção, né? Olha a outra frase dele.
Deixa eu pegar... desculpa. Deixa eu voltar aqui. Será que ele vai voltar? Vai voltar. Viver em paz é um estado de harmonia e tranquilidade sem conflitos ou violência. Pode ser experimentado na vida pessoal, profissional, né? Com os amigos. Características para a gente poder ser uma pessoa mais pacificada. Primeiro, ser centrado, independente das circunstâncias. Quer ser centrado? Centrado em mim, não no meu egoísmo, no meu amor próprio, mas na minha paz. Como é que eu preservo a minha paz? Se a força do outro, se a pressão do outro, se a agitação do outro, se a vibração sombria, o mal-estar que o outro me causa, e eu absorvo, eu não estou focado em mim, eu estou focado no outro. O outro está tendo poder sobre mim. Então eu preciso aprender, mesmo recebendo de uma forma, porque a gente não é um corpo fechado, né? Nós somos um campo aberto. Mas se você tiver um certo padrão vibratório, a energia que chega até você, ela gera um certo mal-estar. Porque é muito desagradável alguém dizer alguma coisa depreciativa, te ofender, ou querer te agredir. É uma pessoa tensa, que vem para cima, é muito chato, né? Uma pessoa egoísta que fala, que só ele fala, você não tem direito a nada, é muito chato. Mas assim, se você se priorizar, a energia do outro chega até você, gera uma certa distonia vibratória, mas você não absorve. E não gera os mecanismos da autodefesa, os mecanismos da violência, da autopreservação, porque nós somos muito conservadores da nossa individualidade. E é nisso que a gente extrapola e faz o jogo do outro e entra no mesmo padrão vibratório. E aí as consequências são imprevisíveis, né? A gente sabe que quando entra duas pessoas em estado de emoção em desequilíbrio, em perturbação, nós não sabemos as consequências disso. Nós não conseguimos definir até onde nós vamos e até onde o outro vai. Fala, mas não é possível, essa pessoa tão do bem, tão pacífica, tão calma, fez isto? Fez. Porque apesar dela ter tido uma vida sempre lutando para preservar, já é natural nela que ela conquistou isso, trabalhou para conquistar, mas ela se deixou levar naquela efervescência maior, ela entrou no jogo. Talvez não movida por um sentimento só interno, mas por uma pressão da vida. Porque nós também às vezes nós reagimos e descarregamos em terceiros aquilo que está nos oprimindo aqui. Se a gente briga em casa com a mulher, o filho não atendeu o que nós pedimos, o patrão disse que não vai nos dar aumento, o vizinho jogou lixo na nossa porta, o cachorro fez xixi no portão que a gente não quer que faça porque é de ferro, e a gente vai juntando. E a gente sai assim, né, tentando, aí vai no trânsito. Aí de repente, alguém aparece, a pessoa fala 1, 2, 3, a gente suportou até 4. Na quinta a gente explode e vai no jogo da pessoa. Então nós somos movidos também para situações, às vezes dores. Não é só dor da alma, as dores físicas. Precisamos prestar muita atenção. Quando a dor é muito intensa, aí nós temos que ter um controle maior da nossa natureza interna. Porque a gente, no geral, a gente explode e descarrega nas pessoas. Se é uma pessoa de convivência afável, que entende a nossa dor, que está nos acompanhando, ela vai entender nosso estado de alma. Mas se é um terceiro, né, o terceiro não imaginava que ela tinha problema, que ela estava sem dormir, estava grávida, que ela estava tentando seguir a rotina da vida dela, que ela não fez isso por mal, foi um acontecimento, talvez ela foi incauta, não deveria ter saído, né? Tudo mais, essas coisas que ela talvez não pensou, mas ela não saiu de casa predisposta a fazer mal a ele, mas ele estava tão focado de achar que todo mundo cedo ou tarde vai fazer mal para ele, ou já fizeram, na semana passada bateram na perua e consertou, na anterior bateram e consertou, agora na terceira, agora essa maldita eu mato ela. Quase isso. É isso. E aí, pronto. Alguém tem que ser o apaziguador. Em nome não do momento, mas em nome de si mesmo. Né? É o que está propondo aqui. Então, ser centrado dependendo da circunstância. Estar em harmonia com a natureza, a humanidade, o mundo e a vida. Respeitar a si mesmo e aos outros. Gente, só isso aqui já era o suficiente. Né? Às vezes a gente... eu não gosto de bichinho. Não gosto de cachorro. Não gosto de gato. Não gosto de passarinho. Detesto aqueles periquitos que ficam no meu prédio cantando. Detesto a árvore que joga as folhas na porta da minha casa. Detesto quando você vai no parque só tem só a área do cachorro. Agora detesto imaginar que tem no shopping área só de pet. Que não pode mais sentar porque agora é só área de pet. Então assim, você odeia a natureza, odeia os animais, odeia tudo. Você se odeia. Você não gosta de você, porque quem não gosta de outras coisas, porque você não é obrigado a gostar de cachorro nem de gato, óbvio. Você não gosta, você tem trauma, tem medo, alguma coisa aconteceu, você não gosta.
mas não hostiliza, não maltrata. Deixa a natureza fluir. Olha, às vezes a gente está tão focado na sombra, na perturbação, que você todo dia sai de casa chutando o portão com raiva. E não vê que o cachorro veio perto de você, que está da casa, abanar o rabinho para você passar a mão. A roseira que está ali perfumada. Nossa, puxa, olha que coisa linda. Se você ficar no meio do trânsito da Marginal, Pinheiros ou Tietê, e prestar atenção dos dois lados, principalmente o lado que você está, fala, gente, não é possível, olha como é que estão essas árvores aqui. Sente. Outro dia eu estava na Marginal Pinheiros e falei, gente, dá uma olhada, tinha umas 14 capivaras. Andando, tranquilo, nadando naquele rio Pôr do Sul, feliz. Aí eu passei ali uns 10 minutos num estado de serenidade no meio do trânsito, que me fez um bem enorme, porque dali para frente eu segui o trânsito fluiu, deu tudo certo. Então assim, olha a sua volta, observa, não espera a perda chegar, da visão, a perda da mobilidade, a perda da vida te dá respostas, mostrar para você as coisas que te alimentam. Não fica esperando o céu baixar e falar, não, agora você é uma pessoa da paz. Pronto, a Adriana agora é da paz, acabou. Ninguém mais tira a paz dela, que ela conquistou, eu dei para ela a paz. Quando Jesus fala, minha paz eu vos dou, é assim, o que eu ensino, o que eu sugiro, o que eu estou filosofando, o que eu estou conduzindo vocês é o caminho do bem, é o caminho da luz. Sigam-me, que vocês vão encontrar a paz, porque a paz do mundo eu não dou para vocês, eu vou dar a paz, que é a paz definitiva, que é a paz espiritual, que é a paz da conquista da alma que evoluiu. Até que hora, Lu? Nossa, desculpe, então eu vou encerrar já, né? Só mais essa frase aqui para fechar. Conecte-se com os sentimentos e pensamentos, aceite e estimule, comece a aceitar certas coisas, gente, estimule, relaxe, se encontre, sente positividade, se acalmar, enfrentar e resolver problemas. Poxa vida, vai resolver o problema, certo? Agora não quero resolver. Tem problema que a gente enfia na gaveta, né? Vocês não têm aqui, todo mundo tem um quartinho daquele que a gente coloca as coisas e a gente não tem coragem de entrar lá, já notaram? Você precisa de entrar naquele quartinho, porque lá não está só as coisas velhas, ali está até o passado. Quando você começa a abrir, fala, nossa, o que aconteceu tal data? Você está tirando aquela energia parada e liberando as energias da sua própria casa. Melhora o ambiente. Não, a pessoa faz o quê? Ela vai lá, coloca um cristal aqui, coloca não sei o que ali, coloca uma moldura de reiki, coloca não sei o que mais, e vai colocando tudo, né? Monta, mas ela não consegue entrar para aquilo que é o problema que ela tem acumulado naquele quartinho. Aquela roupinha guardada da bisavó que está guardada faz 500 anos lá, doa aquilo para um asilo, para alguém que precisa. Libera, deixa algumas coisinhas de lembrança, mas libera. Faz uma asepsia da sua casa. Se você acha que não consegue, faz um evangelho no lar. Libera o seu lar das energias densas. Ou seja, busque a paz em Deus, que a paz estará com você, mesmo estando num mundo turbulento e agitado como esse. A felicidade nossa vale a pena, mas precisamos cultivá-la no nosso dia a dia. Muita paz a todos nós.